cabeça pra cima. Olá, queridos. No ar, mais um programa Cabeça para Cima. E que bom que a gente pode aí contar com a sua participação conosco, com a sua participação através das nossas redes sociais. É uma delícia poder estar juntinho de você e falar sobre temas tão diferentes, mas que fazem diferença no nosso dia a dia. A gente fica muito feliz de poder saber que tem conseguido abençoar a sua vida e levar até você, através de assuntos os mais diversos, o amor de Jesus. Essa é a nossa missão e é sempre muito bom a gente cumprir missão. É por isso que eu não resisto a todos os dias aqui, nesse início de programa, já mandar o meu agradecimento, profundo agradecimento a todos os nossos queridos semeadores de boas novas, porque vocês oram por nós e vocês não têm ideia como é importante saber que você está na brecha, que você está orando por nós, que você está nos dando cobertura em oração. E também poder contar com a sua contribuição financeira, saber que você está ali depositando o que você tem, não importa o valor e efetivamente não importa, porque a gente sabe que o nosso Deus, Ele é capaz de fazer milagres e usar o que você semeia, o pouco ou muito, usar de uma forma extraordinária para garantir que nós estejamos no ar, falando do amor de Jesus até Ele voltar. Muitíssimo obrigada, querido semeador. Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça para Cima. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal e muito gostoso e que de repente pode estar aí dentro das suas metas e a gente vai ajudar você a alcançá-la. Parece incrível, mas está quase chegando o meio do ano, gente. Tem um monte de gente por aí já arrumando malas para cumprir ou para realizar um sonho de intercâmbio. Fazer o intercâmbio, aprender um idioma ou desenvolver esse idioma com nativos da língua é um sonho de muita gente. Mas a gente fica se perguntando, como é que é essa história de intercâmbio? Quem é que pode fazer? Quais são as áreas que a gente pode partir para o intercâmbio? No Cabeça para Cima de hoje, o que a gente quer é exatamente isso, informar você, ajudar você a realizar o sonho de fazer um intercâmbio. Começamos com o nosso informativo. No ano passado, mais de 230 mil brasileiros deixaram o país para participar de programas de intercâmbio. Em 2014, a Associação do Setor de Empresas de Intercâmbio calcula que as agências que trabalham com este serviço tenham movimentado mais de US$1 bilhão no Brasil. Para ampliar as oportunidades de intercâmbio a estudantes do país, o Brasil aderiu à Aliança para a Mobilidade Acadêmica junto à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. Pela iniciativa, o Brasil se compromete a divulgar e impulsionar programas de intercâmbio de estudantes, professores e pesquisadores em instituições de educação superior de países como Portugal e Espanha. Pois é, né? Viu? Aí já tem uma dica grande, não é só estudo de língua, tantas outras pessoas, né? Estudantes, professores, pesquisadores podem também fazer intercâmbio, mas você vai conhecer muito mais e ter muito mais dicas sobre intercâmbio no nosso programa de hoje. Para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Caroline Ribeiro. Caroline trabalha na World Study como advisor e trabalha também com intercâmbio há 5 anos, cheia de experiência aí para contar para gente. Um pouquinho, eu espero ajudar vocês hoje. Isso aí, muitíssimo obrigada por estar Obrigada aqui. a você pelo convite. Bacana. Também conosco, Mário César Machado Lima Júnior. Mário é consultor educacional na Agência Canadá Intercâmbio. Também muitíssimo obrigada por estar aqui. Eu agradeço o convite, muito obrigado. Isso aí. E completa o nosso time a Pamela Prata, coach de inteligência emocional e também representante da empresa UpCoaching. Obrigadíssima. Obrigada, eu que agradeço o convite, poder estar falando de um assunto tão bacana como esse. Pois é, bacana mesmo, né? Olha, vamos pensar num tema gostosinho da gente falar sobre isso, porque fazer intercâmbio é mesmo sonho de muita gente, né? A gente está vendo que nem a crise econômica aí mexeu com essa história, não balançou nada. Não muito. Não muito. Balança um pouquinho porque a galera fica com um pouco de medo de fazer um investimento que geralmente é alto, mas na verdade o retorno é muito bom. Então, com planejamento dá para fazer, dá para realizar o intercâmbio. Isso é uma coisa que mesmo com a crise que está abalando, principalmente a classe D,
pessoal vem pesquisando bastante e vem se planejando com antecedência. Eu acho que hoje é o diferencial. Antes as pessoas faziam mais em cima da hora e hoje é só um planejamento financeiro que é necessário, independente do programa, independente do tempo de intercâmbio. Perfeito, perfeito. Hoje a gente até, inclusive, um adendo a isso, o período da crise, muita gente pergunta se esse momento de crise abalou um pouco, durante um tempo a gente teve uma alta do dólar aí considerável e a gente costuma dizer que nesse período de crise é que muitas pessoas têm procurado os programas de intercâmbio para se especializar lá fora, enfim, aproveitando talvez as coisas aqui no Brasil não estão muito bem. Então vamos tentar aproveitar um curso de inglês ou algum curso de especialização lá fora para que eles possam voltar no melhor momento, no momento em que o Brasil estiver se reerguendo, até com uma especialidade melhor, alguma coisa, enfim, que agregue, né, ao currículo profissional deles. Então a crise acabou influenciando um pouquinho essa questão também das pessoas tirarem para poder se especializar, entendeu? Isso vem assim validar, né, a máxima lá, o olhar dos chineses, especialmente, que tem o mesmo desenho lá para crise e oportunidade, né? E eles sempre falam toda crise é também uma oportunidade. E aí você está comprovando esse negócio, né? Crise no Brasil, oportunidade de desenvolvimento no exterior. Muito E legal. dentro disso, né, é muito interessante que a Carol abordou a questão do planejamento, você abordou o fato da crise estar, na verdade, sendo até uma nova oportunidade. E é isso que a gente trabalha um pouco com a inteligência emocional. Crise para quem? Né? A dificuldade é para quem? De repente é para quem não está tendo essa orientação, quem não está treinando as suas emoções, entendendo que com planejamento, dependendo do foco que você dá, da crença que você permite que seja estabelecida na sua mente, sim, a crise pode ser real. Mas a gente tem como transformar essas crenças que às vezes nos limitam, limitam pessoas de realizar sonhos, limitam pessoas de ter essa experiência tão interessante que é o intercâmbio, seja ele cultural, seja profissional. Às vezes é uma questão de crença limitante, às vezes é uma questão de foco. Na maioria das vezes na verdade, né? E aí a gente treinando as emoções, fazendo todo esse trabalho de coaching, reprogramando, né? O que a gente fala da PNL, reprogramando como está o comportamento mental. Não existe crise, existe só possibilidades e oportunidades de realização e ir além do que se propõe, inclusive, né? Pamela, você está tocando num ponto bacana, né? Porque a gente tem visto, a gente aqui está falando de intercâmbio, vocês estão confirmando que mesmo para intercâmbio esse olhar acontece dessa forma, né? Crise e oportunidade, mas a gente tem visto que exatamente nesse momento de crise, quantas pessoas têm, acaba que elas se desprendem, às vezes de um emprego formal, que tá bom, estava numa zona de conforto, mas que aí ele deixou de existir e agora a pessoa foi para uma zona de prazer. Né? De fazer algo que ela realmente queria, que ela realmente gostava, ou de repente descobriu que tem outras habilidades, outras potencialidades e foi para um novo negócio, né? O brasileiro se reinventando sempre e isso é uma coisa assim absolutamente extraordinária. Mas olha só, vocês que são especialistas, vamos entender, vamos ajudar o nosso povo, o nosso público aí a entender exatamente o que é o intercâmbio, porque para a maioria das pessoas, quando a gente fala em intercâmbio, só isso, né? Vai estudar uma língua diferente num outro país, né? Mas o estudo do idioma é só uma parte. Um pedacinho, né, dessa história. Talvez uma grande fatia de gente fazendo, mas é só um pedacinho dessa história. Primeiro, o que é o intercâmbio? O intercâmbio é essa troca de experiência cultural e, ao mesmo tempo, de aprendizado dentro de um outro país que não é o seu. Então, a pessoa não necessariamente vai para fora para aprender um novo idioma, mas sim para poder se especializar em alguma área, fazer uma pós-graduação, mas ela está convivendo com uma outra cultura. Então, essa vivência com a outra cultura, de fato, é um intercâmbio. É essa troca de experiência. Ela está indo levar o que ela sabe do nosso país e ela está também conhecendo um país e uma nova cultura. E tudo que tem perto, porque às vezes a pessoa vai para um lugar específico, mas em volta tem países e tem lugares que têm uma cultura completamente diferente. Então, é realmente essa experiência cultural e essa troca de experiência em outros lugares. Sim, e interessante essa parte que você disse que a questão, às vezes, do idioma, ele se torna
de tanta coisa que você aprende, de tanta coisa que você enriquece como pessoa, às vezes a questão do idioma ou, enfim, alguns cursos especiais que vocês fazem lá fora e ele acaba sendo algum detalhe pequeno, né? Eu costumo dizer, eu morei um tempo fora e eu fui para estudar inglês na época e eu acho que eu aprendi tanto, eu enriqueci tanto como pessoa, a minha cabeça abriu tanto para o novo, que eu voltei dizendo que o idioma foi um detalhezinho. Eu costumo dizer justamente isso, que o idioma foi um detalhezinho assim dentro do meu programa, que obviamente foi o foco pelo qual eu fui, aprendi, né, melhorei bastante, mas o engrandecimento pessoal, enfim, com relação à cultura que se conhece nova, ela acaba extraordinário, né? É uma experiência única, assim. E dentro disso, né, que o Júnior está falando, uma coisa muito interessante de colocar, ainda respondendo a sua pergunta, o que é intercâmbio? Como trabalha de forma bem individual, bem personalizada, o que é intercâmbio para você? Né? Porque o que é intercâmbio para você pode ser diferente do que é intercâmbio para o seu amigo que já fez intercâmbio. Então, algo que a gente assim, procura trabalhar é por que você está fazendo o intercâmbio, por que você quer essa experiência. Porque dessa forma a gente consegue trabalhar as emoções para que ele alcance sim o resultado e ainda supere, como o Júnior falou, né? Que superou as expectativas, porque foi muito além de aprender um idioma, pode ir muito além de ter uma aculturação, uma experiência com novas culturas. A gente começa a perceber, eu tenho alguns clientes, né, caso de alguns coaches que vieram, preciso mudar de vida, porque eu estou insatisfeito. Quem procura intercâmbio pelo que passa na nossa empresa, né, a gente costuma perceber que tem dois públicos. Alguém que está bem insatisfeito com a realidade atual e aí acredita que um novo país, uma nova cultura, uma nova experiência vai trazer essa satisfação que ele procura e não está encontrando aqui. Ou alguém que está super satisfeito e aí tem essa sede de ir além, quer novas experiências, quer fazer essa troca, como a Carol falou, né? Quer trocar isso, tem paixão por conhecer novas culturas, novas pessoas. Porque é assim que a nossa mente funciona. Ou ela toma atitude por prazer ou pela dor. Então, ou é porque você está nesse momento de prazer condicionado a ter um momento em família, porque tem intercâmbio para família, tem intercâmbio em grupo, e aí você quer buscar novos prazeres, ou porque tem uma angústia, tem uma lacuna, tem uma dor ali, e aí você quer trabalhar disso saindo. Porque é importante a gente focar nessa coisa da inteligência emocional, né? Porque se você vai para o intercâmbio por uma fuga, por que você está indo para o intercâmbio? Será que é para fugir de uma frustração emocional? Será que é porque você está tão envolvido com as crenças externas? Tá difícil no Brasil, aqui não tem oportunidade, e aí de repente você está indo com essa limitação e talvez não vai saber como se comportar. Ainda que a escola seja muito boa, ainda que as oportunidades lá existam. Ou você está indo porque o seu pai está falando para você ir e porque todo mundo chega numa certa idade que quer uma experiência profissional. Então, assim, dentro do coach, a gente começa a trabalhar o seu porquê para treinar as suas emoções para que aconteça isso que eles falaram, os resultados se surpreendam, né? Para que a pessoa se surpreenda com os resultados e vá muito além. Isso, se surpreenda positivamente, Exatamente. Né? E isso é muito bacana, trabalhar a expectativa do porquê que você está querendo o intercâmbio, para evitar as frustrações, né? Só falando de uma outra forma do que você já colocou aí, mas para evitar frustrações, porque aí às vezes a pessoa não tem muito, não sabe muito, foi por uma fuga, por exemplo, e daqui a pouco ela volta dizendo foi uma porcaria, não gostei, foi isso, foi aquilo, a experiência... só que, na verdade, a questão era o foco, como que, né, foi o direcionamento dessa questão. Tem uma coisa que você colocou que me chama a atenção e que tem muito a ver com a tua colocação também, que é isso, né? De repente, o intercâmbio, você vai para estudar uma língua, mas o intercâmbio ele é muito menos aquela coisa do estudo do idioma, mas é muito mais a vivência que você vai ter, né? Naquela nova cultura, naquele novo espaço, e que isso sim
é que vai ser o transformador, né? Vai ser, tá bom que você vai ouvir aquela, né? Todo mundo, os nativos falando, te ajuda na questão da forma de falar, te ajuda num monte de coisa, ajuda você só ficar ouvindo aquela língua, então acelera o aprendizado, mas esse outro aspecto, né, de você aprender, vivenciar uma outra cultura, ele realmente é extraordinário. Eu já tive a felicidade de poder fazer um intercâmbio também. Que bom. Fiquei um tempo fora, fui com uma empresa e eu estou contigo. Acho que a experiência mais bacana foi muito menos a questão do idioma, porque você também poderia aprender aqui. Você entra na internet, você vê, você fala com nativos, você isso, aquilo, essa coisa toda, né? Mas nada se compara a você poder vivenciar, né? Uma nova cultura, um novo povo, novos olhares, como isso desperta, né? Como isso abre a visão, como isso te dá uma bagagem de vida que ninguém tira, né? Com certeza. Ninguém tira. Sabe, Celeste, para evitar as frustrações, né, como você está falando, sempre gosto de utilizar com os meus coaches o que as escrituras falam do comportamento de Daniel, por exemplo, né, que não se contaminou com os manjares do rei. Então, é interessante você ter as suas emoções trabalhadas, entender o seu foco, as ações que você precisa ter para chegar nos seus resultados, e isso ajuda nessa questão da frustração, né? E Daniel, ele é um exemplo muito claro disso, que ele estava num outro momento, nova cultura, novas oportunidades gastronômicas até, né? Inclusive, de tudo, né? De tudo, super oportunidades, tudo, né? né? E ainda assim, ele, dentro dos... Porque ele conhecia bem, estava bem estabelecido na mente dele os valores, os princípios e a missão pelo qual ele estava ali naquele momento. E aí ele teve todo o desempenho que ele teve, que ele não apenas não se contaminou, como também foi grande influenciador, né? Alguns, eu acredito que vocês devem ter pais preocupados. Mas o meu filho só tem 18 anos. Mas será que é o momento? Eu já ouvi falar que Londres é meio perigoso. Enfim, né? Deve acontecer isso. E sendo que quando a pessoa tem bem estabelecidos os princípios, os valores, quando a gente trabalha as ações que ela precisa desenvolver nesse momento de intercâmbio para alcançar os seus resultados, aí a gente fala que eles vão ter comportamento de Daniel, né? E vão evitar essas frustrações para eles e para a família, para não chegar na Irlanda e ir por um outro caminho que não é o que ele estava acostumado, né? E a sua colocação é preciosa também porque é assim mesmo, né? A gente tem que ter foco, tem que saber, né? Tem que poder conhecer sem se deslumbrar, tem que ter os princípios, porque senão você se perde. E aí, não só pela questão da expectativa, mas porque realmente as oportunidades, elas podem vir e podem em vez de te trazer benefícios, podem realmente ser desastrosas em termos de vida. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta para entrar um pouquinho nessas questões. Pais preocupados, será? Com que idade? Para onde? Onde é mais perigoso? Onde é menos perigoso? Né? Como é que é? Como é que a gente faz com essa história de intercâmbio? Posso simplesmente contactar alguém de lá? Aqui? Qual é o tipo de infraestrutura? Né? Para poder a gente mandar uma pessoa com segurança, né? E isso vai servir para pais e vai servir para os adultos aí que estão doidos para fazer um intercâmbio, porque adultos também fazem intercâmbio, né, gente? Vamos combinar. Vamos para o intervalo. E aí, você já fez um intercâmbio? Tem metas, planos de fazer um intercâmbio? Já sabe para onde ir, o que você quer fazer? Tudo certinho? Mas tem muita gente que não sabe, que só sonha, fica imaginando, quem me dera um dia poder fazer um intercâmbio. Você, de repente, pode descobrir que é mais fácil do que você está imaginando, que você pode realmente fazer. E olha, em qualquer fase da sua vida, tá legal? Pode acreditar, mas se não quiser acreditar em mim, eu vou perguntar para os nossos especialistas, tá bom? Vou perguntar. Gente, assim, como é que é essa história de intercâmbio? Quem pode fazer? Tem idade mínima para poder participar de um intercâmbio? Como é que é essa história? Então, na verdade, a gente tem programas a partir de 13 anos para adolescentes embarcando sozinhos. Quando tem um intercâmbio de família, por exemplo, eu vou passar as férias em Miami.
vai eu, minha esposa, meu filho tem 7 anos, ele pode fazer intercâmbio? Existem escolas e lugares específicos que você pode fazer um programa em família. E começa a aceitar a partir de 7 anos. Se quiser mandar o filho sozinho, a partir de 13, com programas em grupo. E aí ele tem as atividades, vai ter o curso de inglês, ele vai ter passeios pela cidade que ele for. Mas assim, tem para todas as idades. A gente manda até quem quiser ir está podendo. Não tem problema nenhum. Qualquer idade. Com segurança. Com segurança, sempre com segurança. Assim, isso hoje é o primordial. Assim, a gente sempre costuma dizer que na hora de você definir, né, uma empresa que você vai contratar para fazer esse tipo de programa, a segurança ela é primordial, porque querendo ou não, você está indo para um país, muitas das vezes nunca teve a experiência antes de viajar fora. Comigo foi assim, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil antes, e a minha primeira experiência, de fato, foi ficar 6 meses fora. Então, a preocupação dos pais, ela é super alta. Então, assim, a questão da segurança, ela é essencial. Sempre procurar uma empresa que te passe realmente essa questão da segurança. Nem sempre questões de valores é o que define um programa de sucesso, né, a nível de intercâmbio. Enfim, essa questão da segurança é algo que as agências elas têm que sempre baterem muito firme em cima disso. Né, porque, querendo ou não, é filho de outras pessoas, às vezes são pessoas adolescentes, né, de 13, 15 anos, ou pessoas mais velhas, enfim. Então, quanto a isso, segurança em primeiro lugar, sempre. Quando alguém procura uma agência, né, para viabilizar o intercâmbio, as pessoas elas vão ser orientadas e direcionadas primeiro para aquilo que elas querem fazer, qual é o objetivo, né, do intercâmbio. Aquilo que elas vão querer fazer digamos, o foco principal, né? Estudar uma língua, fazer um curso, não sei de quê. E aí, como é o nível de responsabilidade dessa agência? Ela vai se responsabilizar, por exemplo, a questão de hospedagem lá, a questão de... se tiver um problema, e o cara teve um problema lá, como é que isso vai acontecer em termos de suporte, por exemplo, no outro país? Porque tu lá é um estrangeiro, né? E aí, acontecendo alguma coisa... Como é que fica? Que tipo de suporte? Vai ter que recorrer à embaixada? Essa agência da cobertura, como é que funciona? Isso é muito importante porque a maioria das pessoas tem muita dúvida em relação a isso. O primeiro ponto é chegar numa agência e explicar qual é a sua importância do intercâmbio. Por que você quer fazer? Por que você está procurando? É profissional? É pessoal? É uma realização sua? É porque você está com dificuldade de arrumar trabalho? Em relação ao destino, a mesma coisa. A nossa função é descobrir o que de fato a pessoa precisa. Não necessariamente o que ela chega pedindo. Às vezes o que ela chega pedindo é porque uma pessoa indicou, eu fui para o Canadá, eu fui para a Austrália, e aí indica para o amigo vai buscando esse lugar, mas às vezes não tem nada a ver. Então a nossa função inicialmente é descobrir se é aquele destino ou aquele tipo de programa, porque existem vários tipos de programa, não somente de estudos, é o que a pessoa está procurando. Então a função da agência é muito importante porque a gente precisa direcionar a pessoa ao que ela quer. Tirando isso, o suporte sempre vai ser feito pela agência ou pela escola ou pelo programa contratado. Isso vai depender de cada programa, mas existem escritórios fora também, existem as escolas, depende de cada agência. A World Study hoje ela tem suporte na Austrália em 2 cidades, tem suporte na Irlanda, que é para onde a gente manda a maior parte dos nossos alunos de longa duração. Então a gente precisa de um suporte no mesmo fuso horário para poder dar uma tranquilizada em relação a todas as dúvidas e todas as dificuldades. Mas é basicamente isso. A gente tem o suporte, além nesses destinos que a gente conta, a gente tem o suporte dos próprios escritórios aqui no Brasil. Então, a família fica aberta a entrar em contato com a gente se tiver alguma dificuldade, se precisar de alguma coisa. E a gente tem o telefone 24 horas, então a pessoa liga pra gente. Tô com dificuldade de falar inglês, tô com dificuldade no aeroporto, na migração, alguma coisa. E a gente está muito presente na vida deles, justamente porque às vezes é o primeiro intercâmbio. Meu primeiro intercâmbio foi assim. Eu não conhecia nada, não conhecia o destino, não sabia para onde eu estava indo e fui sozinha. Aí você fica assim, e aí? O que tá te esperando? Então a função da agência é justamente isso, é te tranquilizar e saber que deixar sua expectativa num nível que você não sai daqui extremamente empolgado e chegar lá, de repente, encontra uma coisa um pouco diferente. E também não descer essa expectativa, porque realmente o intercâmbio vai ser uma coisa muito boa, vai ser uma experiência que é
sem comparação. É para ser uma coisa muito boa, sem dúvida nenhuma. E por isso mesmo a gente tem que ter cuidado, né? Com a agência que escolhe. Com certeza. Tem que ter cuidado. Esse é um dos fatores de sucesso para um intercâmbio bacana, né? Sim. Porque se você, de repente, a agência pode prometer mundos e fundos, mas você chega lá e agora? Porque quando você está lá, a história é outra, né? Então tem que ter efetivamente suporte. Uma pessoa precisa ser preparada para fazer o intercâmbio? Então, respondendo essa pergunta, né, e aquilo, quem pode fazer? Vocês já falaram de pessoas bem novas que já podem, mas o que a gente costuma falar é que tudo que a mente humana pode sonhar, pode realizar. Então, aquilo que a gente consegue imaginar, a gente consegue realizar. Porque o nosso cérebro ele não sabe diferenciar, olha que interessante. A neurociência fala que o nosso cérebro não sabe diferenciar a diferença do imaginário para o real. Então, se você pode imaginar, você pode realizar. E aí, precisa estar preparada? Como funciona o coach para intercâmbio na nossa empresa? Nós temos o Alan Martins, que é um neurocoach, e ele trabalha a questão da PNL. E aí, precisa estar preparada? É interessante que tenha, assim, as suas emoções preparadas para esse novo. E como fazer isso? O Alan Martins, né, que é o nosso neurocoach, ele trabalha com a família, se necessário, e com a pessoa que está indo, preparando, reprogramando a mente dela, né, fazendo os conceitos serem aplicados na prática, específico para o intercâmbio, essa questão de mudança de mindset, para a pessoa chegar lá com uma mentalidade de crescimento, realmente. E durante o período que ela está lá, ou antes, aí fica a critério da família e do intercambista, aí a gente faz o processo de coach, para que ele chegue, sim, aos objetivos. Então, precisa estar preparado, precisa querer. É isso que a gente fala. Porque tudo que a sua mente pode sonhar, pode realizar. E aí nós temos empresas muito qualificadas que passam toda essa segurança para o destino de acordo com a sua necessidade, né? Eu acho esse trabalho assim maravilhoso. E a gente treina daqui, ainda pode fazer online, dá todo esse suporte online para quem está lá. Que também é fundamental, exatamente. Não basta ser só aqui, né? Tem que ter acesso quando você está lá, porque de repente bate aquele pânico, assim, estou sozinha, faço o quê? Para onde eu né? Como é que eu me viro? E aí é bom que a gente possa ter um acesso que garanta essa tranquilidade. Qual é o menor período de tempo e o maior período de tempo para o intercâmbio? Como é que é esse negócio? A gente costuma, pelo menos na Canadá Intercâmbio, a gente costuma fechar programas de pelo menos 2 semanas. Então, acima de 2 semanas de curso, o aluno ele pode escolher a quantidade de tempo que ele quer fazer. Obviamente, a gente se limitando ao tipo de programa que ele vai fazer. Geralmente, curso de inglês, o aluno ele escolhe a quantidade de semanas em que ele quer estudar. 2 semanas, para aprender, para falar com fluência. 2 semanas é bem complicado, né? A fluência a gente sempre explica para o aluno, a gente deixa a expectativa dele bem equilibrada. Estou ali na expectativa, porque às vezes o pessoal pensa assim, as também pessoas que intercâmbio é mágica, não é? As pessoas sempre perguntam isso. Quanto tempo eu tenho que ficar lá para ganhar fluência? Não é assim que funciona. Você tem que saber qual nível que você está, o quanto você vai se dedicar quando você estiver lá, para de fato você ter a fluência ou não. O curso de idiomas, ele é contratado até 1 ano. Após esse período, geralmente o aluno vai fazer alguma graduação, uma pós, um curso de especialização. Então são essas coisas que vão trazer essa fluência para ele. A vivência no exterior é falar o idioma e pensar no idioma o tempo inteiro. Porque é justamente isso. Ninguém fica 6 meses e volta fluente, que a gente não pode prometer isso também. Só estou ajustando expectativa. Aqui, é possível fazer intercâmbio profissional? Possível sim. A gente tem hoje diversos programas na Canadá Intercâmbio em si, a gente atende somente ao Canadá hoje. Então, hoje o Canadá ele tem sido um país muito procurado justamente por profissionais, por programas de graduação, college, pós-graduação, principalmente pela questão da imigração, de ser um país onde está com as portas, de certa forma, abertas para a questão da imigração. Então, a gente tem uma procura muito grande hoje por profissionais, às vezes com um currículo muito bom aqui no Brasil, mas, de fato, querendo a oportunidade de complementar, às vezes, de fazer uma pós, enfim, algum programa que possa atender a nível profissional aqui no Brasil ou até para que ele, enfim, almeje a questão da imigração, que hoje é algo muito, muito procurado
especialmente para o Canadá. Assim. O Canadá é um país muito parceiro do Brasil, né? Em diferentes aspectos. Atualmente a gente tem até muitos profissionais mesmo, entra lá, trabalhar lá. Bastante. Às vezes eles fazem recrutamento aqui, né? Profissão de médico, dentista, não sei o quê, parará. O pessoal vai todo e é um lugar assim, extraordinário mesmo para se viver, né? Para se estudar, para tudo, para fazer intercâmbio. Quais são os melhores lugares para a gente fazer intercâmbio? Depende. Dá para dar uma dica assim? Depende muito da época, eu acho, né? Tem época. Acho que na época do ano. A gente tem muita procura por Canadá, que realmente lá na World Study a gente trabalha com todos os destinos. Então, o Canadá é muito procurado pela questão do profissional. Até porque é um destino que te permite trabalhar. Então, hoje, Austrália e Canadá são destinos bem fortes para o profissional que quer uma área, de repente sair um pouco da área que está no Brasil, mas conseguir trabalhar no exterior, porque isso é importante. Você não consegue ficar um ano fora sem conseguir se manter. Então, de fato, isso é muito importante. E... Bom, a nível de curso de inglês, a gente... Pelo menos durante um tempo, eu já trabalhei em uma outra companhia que também atendia o mundo inteiro. A gente estava até conversando sobre isso, que um país também muito procurado pro idioma, a Irlanda, né? Tem muitas pessoas hoje procurando a Irlanda como destino, pelo menos para a questão do idioma, né? Estados Unidos, Malta é um país, é um lugar diferente na que Europa. as pessoas têm procurado, assim, programas lá, África do Sul, por exemplo, alguns programas em lugares bem diferentes, e a gente tem os padrões mesmo, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, enfim. Nova Zelândia é um país também que tem uma certa procura, mas hoje a gente tem visto mais, de fato, Canadá e Austrália são dois países que têm atraído bastante, enfim, intercambistas a nível tanto de idioma quanto da questão profissional, assim. E tem algum lugar, assim, que vocês conhecem e, de repente, vocês vão sinalizar, olha, tudo bem, quer fazer intercâmbio, vamos lá, mas é um lugar mais difícil, mais árido, mais arriscado, que isso possa ser colocado? Eu acho que isso é muito a questão até as próprias escolas, quando elas conversam com a gente e fazem o nosso treinamento, que todas as agências passam por um treinamento das escolas, elas explicam muito. Hoje, por exemplo, as pessoas que vêm pesquisando os destinos que são mais em conta, hoje a África do Sul tem um valor muito bom. E as pessoas perguntam, mas eu vou para a África do Sul? Sim. Você tem mas aí tem a questão de a hora de sair à noite, não tem que se preocupar? Tem. Mas eu acho que isso é uma coisa que você tem que se preocupar, que a gente vai estar ali te dando esse suporte, a gente vai te explicar e você não vai para áreas arriscadas, vamos dizer assim. Mas eu acho que em qualquer lugar. Você pode ir para lugar de primeiro mundo, que você tem esses lugares que vão ser um pouco mais perigosos, tem horários que você tem que evitar sair, mas isso é normal em qualquer lugar do mundo. E eu sempre deixo isso muito claro, porque às vezes a pessoa sai daqui achando que lá fora é tudo maravilhoso, aí quando chega a expectativa, aconteceu alguma coisa num lugar que não era para ter acontecido. Mas é muito isso. A gente sempre trabalha com isso justamente para explicar, porque independente de ser primeiro mundo, de não ser, você vai estar num lugar que está sujeito a isso. Não tem muito jeito. Eu acho que esse é um dos produtos interessantes de intercâmbio. É de intercâmbio também, e é também, às vezes, simplesmente de viagens, de contatos, né, do brasileiro com o exterior. E aí a nossa coach de inteligência emocional pode falar um pouquinho, porque muitas vezes as pessoas acham assim, o Brasil é um país difícil, não tem dúvida nenhuma, né? Especialmente no momento que a gente está agora, país difícil em termos de economia, de segurança, etc, etc. Mas as pessoas às vezes acham que elas vão sair do Brasil e elas vão para o Jardim do Éden, né? E que qualquer lugar vai ser assim um paraíso e que tal, e quando chega lá, descobre que o jardim era aqui, né? Que o jardim era aqui. Acontece bastante. E que, muitas vezes, o outro país, ele é bom para o filho daquele país, para o estrangeiro, para o nativo. Mas a pessoa que vai de fora é um pouquinho da outra história. Então, isso também precisa ser considerado, né? Sim, é interessante você ter falado sobre isso, né? Porque o brasileiro tem esse costume, isso é uma questão cultural, né? De que lá fora é melhor do que aqui, a qualidade de vida lá é melhor do que aqui. Mas aí, como a gente fala no coach de carreira, né? Um dos nossos coaches da empresa, que é coach de carreira, é melhor em que sentido?
Porque o que acontece é que quando você passa por essa experiência de chegar num novo lugar, nova cultura, é novo tudo, é a gastronomia, é o comportamento. Aqui nós somos muito calorosos, né? Nós somos muito receptivos. Nem todos os lugares são assim. E aí o brasileiro começa a encarar alguns desafios. E aí como vai se comportar dentro desses desafios? Quantos dos nossos profissionais que já têm graduação, pós-graduação, têm um conhecimento amplo, chegam lá e têm a expectativa de trabalhar até na sua área, e muitos acabam se condicionando apenas a subempregos, não que haja nenhum desmerecimento nisso, é uma fase para algumas pessoas, mas acabam se condicionando nisso, né? Eu trabalho com coach online, então faço muito coaching em pessoas que estão fazendo intercâmbio profissional, inclusive lá fora, e aí eles chegam lá e percebem esse baque, né? Percebem essa certa dificuldade que é normal, existe aqui, existe lá, vai existir em outro país. E alguns deles falam assim, Pamela, estou pensando em mudar de país porque aqui está difícil. Ou então, não, aqui eu tenho uma qualidade de vida melhor ainda como subemprego do que eu tinha aí com graduação, mestrado, e eu vou ficar por aqui mesmo. O que a gente tenta trabalhar é esse mindset, é trabalhar a pessoa para entender que o jardim é onde ela está. Pode ser no Brasil, pode ser na África, pode ser na Europa, pode ser no Canadá. Você que faz o seu jardim. Na verdade, é isso, né? Você faz o seu jardim. Você que tem que cuidar desse jardim para as joaninhas chegarem. Exatamente. Senão elas não chegam no Brasil nem em lugar nenhum, né? O que a gente costuma falar, o que você está atraindo? Você está com mindset fixo de que para mim nunca vai dar certo, eu não tenho sorte nem no Brasil nem aqui, vou tentar a sorte num outro país. Então, assim, o que você está pensando? O seu sistema de resultado, ele é condicionado pelas suas crenças, pelos seus pensamentos. Os seus pensamentos vão liberar suas emoções. O que você está sentindo? E aí você vai determinar o resultado. E é isso que nós trabalhamos durante o coach. Bacana, estourei o tempo extraordinariamente. Vamos para o intervalo e a gente volta já. O pessoal quer saber quanto custa fazer o intercâmbio, como é que é essa história aí, né? E outras questões mais. Mas vamos para o intervalo, a gente volta já. Isso aí, intercâmbio, sonho de muita gente. Tem muita gente preparando mala e a gente já viu que nem a crise mudou nada disso, né? Mas também a nossa especialista está dizendo aqui, não é a crise que faz a situação, somos nós, né? Nós podemos definir e fazer os nossos sonhos acontecerem, só tem que se planejar, né? E seguir essa história aí. Para a gente não perder o trem da história, vamos começar. Planejamento envolve a gente saber assim quanto custa o intercâmbio. Quanto custa em média? Para quando a gente pensar no intercâmbio, qual é aí a grana que a gente precisa ter mais ou menos? E já vou engatar uma outra pergunta nessa história. Existe intercâmbio sem custo? Gratuito? Tipo com bolsa? Sei lá. Então, vai depender do tempo de duração do intercâmbio, na verdade. Os programas geralmente custam a partir de R$3.000 para cima, mais passagem, mais visto, dependendo do lugar. Isso vai depender muito do tempo de duração. Intercâmbio gratuito, na verdade, só quando você se inscreve diretamente no consulado, por meio de agência, eu acho que não é possível lá. No Canadá, pelo menos, a gente não tem questão de intercâmbio. A gente também não tem. Geralmente você se inscreve diretamente ou para trabalho no consulado, alguma coisa assim, para você conseguir essa ponte. Por meio de agência, só os programas que são pagos. Então, costuma ser de estudo e trabalho, que você sai daqui com o seu visto de estudo, com permissão de trabalho, e lá você arruma o trabalho. O único que você sai daqui empregado hoje, que é mais fácil, eu acho que é o au pair, mas aí é um perfil específico, é para cuidar de criança nos Estados Unidos ou algum outro lugar. Você sai daqui com a passagem paga, mas é um programa que tem um certo custo. É hoje um menor custo que eu tenho de programa. Então, é possível. E o custo também vai envolver não só o tempo, mas o tipo de moradia que você quer ter lá, né? Se você vai morar num apartamento, uma casa de família, se vai no albergue, se vai nisso, se vai aquilo. Tudo isso é discutido aqui e, na verdade, vai influenciar no custo
desse programa, né? Quando você vai para o intercâmbio de mais longo prazo, precisa ter alguma coisa de suporte financeiro, alguém que garanta que se a tua grana acabar lá, vai sustentar e vai te trazer de volta? Sim, todo país que você precisa de tirar visto antes de embarcar, você precisa de uma comprovação financeira. Cada país trabalha com uma regra. Então, hoje, se você vai para a Austrália, você precisa comprovar $1.653 australianos por mês que você fica. Alguém no Brasil precisa comprovar isso ou você, parado em conta. Canadá geralmente é 1.500, né? $1.500 aproximadamente por mês. Depende muito, obviamente, do programa, da quantidade de tempo que você vai estudar, se for um curso de inglês, se for um programa de graduação, college, mas gira algo em torno de uns $1.000 a $1.500 por mês, comprovado através de, assim, não que você precise ter esse dinheiro para levar, você não precisa levar esse dinheiro, mas de fato esse dinheiro ele precisa estar numa conta aqui, no investimento, não precisa ser no seu nome, né? Pode ser pais, vamos supor que seus pais tenham esse valor, né? Avós, tios, enfim, esse valor em conta, aí a gente só imprime, eles precisam imprimir um extrato bancário e comprovar para a imigração solicita, porque dependendo do programa você não é permitido a trabalhar lá fora, né? Por exemplo, no Canadá, se você vai para estudar inglês, infelizmente eles não podem trabalhar, os alunos não podem trabalhar enquanto estiverem estudando inglês. Então eles precisam sim comprovar uma renda, porque, vamos supor, um curso de 6 meses de inglês no Canadá. Então, obviamente, você tem que comprovar para a imigração que durante esses 6 meses de permanência lá, o aluno ele tem como se manter. Então, sim, para programas que exigem visto, eles vão sempre exigir uma certa quantia a nível de comprovação financeira. E dá para a gente ficar pensando assim, eu vou para o intercâmbio, aí quando chega lá, eu consigo um emprego e fico lá, não volto mais. Isso é possível? Dependendo do destino que a gente trabalhar, sim. Hoje, o Canadá é um destino que recebe muito intercambista e que pode trabalhar com o sponsor, que é essa pessoa que vai pegar o aluno internacional para um trabalho. A Austrália trabalha dessa forma, mas tem que trabalhar duro. Nada vem muito fácil lá fora também, não. O que acontece, hoje a gente costuma atender muitos alunos, né, enfim, clientes que perguntam sobre essa questão de estudo e trabalho. Porque eu vi na internet que o Canadá está contratando brasileiros. Na verdade, o Canadá está bem aberto para mão de obra qualificada, então não se restringe a brasileiros, né? Então tem muita gente que às vezes procura, se eu for para o Canadá para estudar inglês, depois tentar aplicar para um college, eu consigo trabalhar e consigo depois pegar uma imigração? Não é assim. Até porque, dependendo do tipo de programa, para que o empregador ele te dê realmente um sponsor, né, que é um visto de trabalho, ele precisa passar por uma série de regras, ele precisa comprovar que dependendo daquela vaga enfim, naquela área, ele não conseguiu um canadense para ocupar aquela vaga e por essa questão, por essa razão, ele está contratando o brasileiro. Então, passa-se por uma série ali de pré-requisitos para que o canadense ele consiga dar um sponsor para um brasileiro, né? Mas estudando, enfim, para um programa de graduação, você tem algumas possibilidades de estender o teu visto e, enfim, conseguir trabalhar período integral para algumas empresas e até almejar a questão da imigração. Pamela, o que a gente deve fazer para garantir que o intercâmbio seja uma boa experiência, seja lá um sucesso? Para garantir que o intercâmbio seja uma experiência incrível, realmente uma experiência de sucesso, você tem que trabalhar a sua mentalidade antes. Não dá para ir antes de trabalhar o seu mindset, sabe? Justamente como nós já abordamos, para não ser um ponto de fuga, para não ser porque eu me frustrei com o meu relacionamento, estou precisando sair de tudo que me lembre esse relacionamento, ou porque eu quero uma oportunidade de trabalho que aqui eu não estou conseguindo. Então, é incrível, a experiência internacional, todos nós, né, já passamos por isso, é uma experiência muito valorosa, mas para ser de sucesso, você tem que trabalhar o seu interno, porque nosso mundo interior cria o nosso mundo exterior, né? A árvore, ela dá o fruto, mas a referência dela é a raiz. Nosso mundo interior é isso que eu sempre gosto de falar, cria o mundo exterior. Então, como você está por dentro, vai refletir o que você vai fazer por fora, né? Ainda que tenha toda essa assessoria incrível, para que não chegue lá e não entre numa depressão, é o que a gente costuma falar, não entre numa bad, para que não acabe de repente desarmonizando as relações lá fora, para que saiba se comportar nesse novo ambiente, nessa nova cultura, tem que trabalhar primeiro o interno e assim com certeza vai ser uma experiência de sucesso. Senão vai ficar lá na bad e não vai poder conhecer a cidade, fazer amigos, etc. Ou vai
entra numa bad ainda pior. Muitas pessoas, a gente tem relato de algumas pessoas que nos procuram. Eu tô com um amigo meu aqui, Pamela, precisa ser seu coach. Porque chegou lá com uma expectativa, mas como não estava internamente trabalhado, acabou entrando numa bad ainda pior do que o que estava no Brasil. Então é importante cuidar de dentro para fora, né? Com certeza, com certeza. É fácil fazer amigos, se adaptar durante o intercâmbio? Isso é algo que também você carrega como um presente, né, quando você volta do seu intercâmbio. A gente costuma dizer que o período de intercâmbio você costuma fazer muitas amizades, elas são muito, muito intensas, né? Qualquer tipo de relacionamento que você tem durante um período de intercâmbio, ele acaba sendo muito intenso. Você está longe da família, você está longe dos amigos, está longe, às vezes, da namorada ou do namorado, enfim. Então você vai para um país novo, conhece pessoas que estão vivendo aquela mesma experiência que você, né? Chegaram lá agora, também estão sozinhas, também não conhecem ninguém, então vocês acabam fazendo amizade muito facilmente, com muita rapidez e muita intensidade, né? Eu costumo dizer que eu fiz amizade lá, que no meu primeiro mês, o cara era irmão, assim, porque, sabe, você conheceu ninguém, né? Não tem ninguém, vocês chegaram muito juntos e vocês acabam curtindo muitas experiências novas juntos, e isso fortalece muito. Então, a gente até é um pouquinho feio, assim, mas o pessoal costuma dizer, intercâmbio tem amizade com prazo de validade. Não é questão de prazo de validade porque você carrega esses amigos para sempre. Verdade. Mas aquilo lá, aquela experiência, ela acaba passando, né? Então você acaba, enfim, aproveitando ao máximo, tendo que aproveitar ao máximo para que não volte um pouco frustrado de não ter curtido mais. Enfim, porque o intercâmbio também é isso, não é só estudar, não é só trabalhar, é também curtir, passear, viver, enfim. Faz parte. Eu acho que é principalmente esse outro pedaço ser feliz aí, no né? caminho, Vai, né? Como a gente costuma falar, ser feliz. 6 meses dá para voltar fluente, para alguns sim, para outros nem tanto, mas o que importa é ser feliz no caminho. E é isso que você falou, é realmente o melhor do intercâmbio. É verdade. É o que a gente diz, também aqui a gente trabalha e tem as nossas obrigações, mas se a gente for tocar a vida só por conta disso, vai ficar muito complicado, vai ficar até muito pesado, né? Então, o que vale mesmo é a vida que a gente acaba levando em torno também das nossas experiências de trabalho, de estudo, dessa coisa toda. 2 perguntas ainda aqui nesse bloco. Existe intercâmbio para a terceira idade? Existe, com certeza. É muito legal, porque às vezes as pessoas chegam lá e fazem essa mesma pergunta. Eu posso ir? Às vezes a pessoa vai com a neta. Eu posso ir também? Claro que pode. Não tem. Deve, eu acho que é uma coisa que, assim, se você tem o tempo, você tem a flexibilidade de embarcar quando você quer, vai. Acho que não tem que ter medo. A gente manda gente que não tem inglês nenhum. Então, às vezes, o maior medo da pessoa, principalmente da terceira idade, é virar e falar, mas eu não sei falar nada. Mas não tem problema, você vai para lá para aprender. Você tem o nosso suporte aqui, não estou conseguindo falar, liga, você vai ter como falar com a gente vai conseguir te ajudar, mas geralmente vai toda a documentação, tudo certinho, e o aluno não tem problema. Eu já mandei 3 senhoras de 70 anos para a Irlanda, e elas amaram, falou que foi a melhor experiência. Elas tinham viajado o mundo inteiro já, mas não aprenderam inglês. Era sempre com grupo, sabe, de agência, e daí elas não conseguiam viver o idioma. Elas amaram. Elas ficaram 3 meses na Irlanda e foi, assim, a experiência da vida delas. Elas falaram que foi melhor do que todas as viagens juntas, porque foi uma experiência diferente do que elas tinham. Que bacana, né? E é assim, vai estudar, vai aprender um pouquinho o idioma, né? E pode ir isoladamente ou pode ir em grupo também, né? Não tem dificuldade. Ainda dessa questão da terceira idade, isso é muito bacana, né? Para as pessoas que estão, sei lá, nem tão mais idosos. Tem gente que com 40 anos, com 50 anos. Tem vergonha de perguntar. Tem essa ideia fixa, eu estou muito velho para isso. Não, você não está velho. Eu tenho uma coach que ela tem 65 anos, ela é uma fofa e ela está com tanta expectativa de vida. Agora, o projeto de vida dela é dançar, ir para balada, ela quer uma vida social mais ativa do que ela tem hoje. E é exatamente isso, todo mundo pode e deve ter essas novas experiências e não deixar que eu sou muito novo, eu sou muito velho, já passou do tempo, todos podem, né? Isso é algo muito bem bacana, realmente muito bacana. Isso aí, gente, e depois, né, a volta do intercâmbio, acabou o intercâmbio, a gente começa a pensar em outro, né? Não precisa ser um único intercâmbio. E assim, eu vou para o intervalo, já acabei meu tempo, eu vou para o intervalo, e na volta eu quero começar com a pergunta para vocês, que a gente está sempre aqui falando de intercâmbio para outros países, mas dá para a gente falar em intercâmbio
dentro do próprio Brasil? Isso existe alguma coisa? Né? Quer dizer, tá bom, estou aqui, eu quero fazer um intercâmbio, alguma coisa, né? Não necessariamente de aprendizado de língua, mas eu quero fazer um intercâmbio cultural, no sul do país, no norte do país, alguma coisa assim, né? Viver uma experiência diferenciada. Existe intercâmbio dentro do país ou não se aplica esse mesmo termo quando ele acontece aqui dentro? Depois do intervalo, vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, gente, ó, falamos demais, o tempo acabou, agora só tem que terminar o programa. Curiosidade, existe ou não existe intercâmbio para dentro do país? Bom, a nível de programas de estudo, eu não sei informar. Eu sei algumas questões de trabalhos voluntários, sim. Existem algumas empresas que trabalham com questão de trabalho voluntário. Tá aí uma ótima forma de fazer intercâmbio, trabalho voluntário. Você vai conhecer também uma nova realidade, uma nova cultura. Porque vamos falar, né? No tamanho que o Brasil tem, são culturas diferentes o tempo todo, sem dúvida nenhuma. É possível fazer intercâmbio sem ser por empresa? Sim. Existem algumas pessoas que fecham diretamente com as instituições, enfim. É um pouquinho mais arriscado por não ter o suporte, né? Que faz toda a diferença, principalmente no país. Mas existe a possibilidade de fechar diretamente com as instituições, geralmente programas de graduação. Legal. Obrigada pela presença e participação de vocês. Está muito legal conversar com vocês. Seu tchau rapidíssimo para o telespectador. Paulo Leonel vai me matar, mas... Então, eu agradeço o convite, é muito bacana, né, estar aqui hoje, trocando essa experiência. Estamos à disposição para o coach de carreira, o coach de inteligência emocional, para quem quer ter essa nova experiência. Show! Júnior. Bom, eu agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa questão de intercâmbio que tem crescido bastante. Quem tiver interesse por conhecer um pouquinho mais sobre o Canadá, canadaintercâmbio.com.br, né, a gente vai dar todas as informações a respeito de Canadá. Bacana. Obrigada pelo convite. Eu espero que a gente tenha ajudado bastante o programa. E quem quiser fazer intercâmbio para qualquer lugar do mundo pode entrar em contato também com a World Study, que a gente vai estar à disposição para ajudar todo mundo. Maravilha. E quem quiser fazer intercâmbio e, de repente, convidar pessoas, financiar, etc., fala com a gente aqui que a gente tem candidatos, tá? Para poder fazer intercâmbio também. Muitíssimo obrigada a vocês, primeiramente, a você que participou conosco. E a gente termina o programa com a Ariela Dainer, que canta para a gente. Paz. Posso imaginar a Deus falar